Você sabe qual é a família mais rica do Brasil? Muita gente ia dizer os Marinhos, da Globo, outros iam apostar no Safra, símbolo do setor bancário, alguns até mesmo em alguém do agronegócio. Mas a resposta está muito mais perto da sua vida do que você imagina. A gente está falando simplesmente dos Moreira Salles, os controladores do Banco Itaú, donos de um monopólio global de mineração e responsáveis por uma fortuna estimada em 27 bilhões de dólares. Mas calma, como assim? Família de banqueiros, monopólio global em mineração? Pois é, tem tudo a ver. E para entender essa trajetória, a gente precisa voltar no tempo. Seja bem-vindo a mais um episódio dos Gênios da Bolsa. Eu sou Matheus Malheiros e você está no canal da UVP Capital. E hoje, Moreira Salles. Muito antes dos cartões de crédito, a história dessa família começou de uma forma muito modesta. Uma loja de secos e molhados no interior de Minas. O ano era 1919, em Poços de Caldas, e João Moreira Salles, com apenas 31 anos, abriu um pequeno comércio. Ele vendia tecidos, ferragens, bebidas, roupas, sapatos, mas tem um detalhe que fazia diferença. Por quê? Ele era agiota. Além de vender, ele também emprestava. Se um produtor de café precisava de insumos e só podia pagar na colheita, João fechava o negócio, com juros. Basicamente, ele vendia fiado na realidade. E o que parecia só uma solução prática para alguns agricultores na época, era na realidade um embrião de um banco, que hoje a gente chama de Itaú. 5 anos depois, em 24, essa prática foi de fato formalizada. A Casa Moreira Salles recebeu uma autorização oficial para atuar como seção bancária. Não era um banco completo, mas já funcionava como uma instituição financeira. E então veio o choque. Em 29, quebra a Bolsa de Nova York, o que acabou derrubando os preços do café no mundo inteiro. O Brasil, que na época vivia quase que exclusivamente desse produto, gente vivendo um período na política, inclusive, conhecido como política do café com leite, que você tinha uma alternância de presidentes de São Paulo e Minas, naturalmente. Que você tinha São Paulo muito voltado para o café e Minas, né? Que você tava ali com leite, por isso o nome da política. E as exportações caíram de 94 milhões de libras esterlinas em 28 para 36 milhões em 32. Muitos fazendeiros faliram, comerciantes quebraram, mas o João resistiu. E foi nessa crise que amadureceu a visão bancária, que queria transformar essa família em um império, uma dinastia. E com essa recuperação, veio uma girada. Em 40, a Casa Moreira Salles se uniu com instituições locais e nasceu o Banco Moreira Salles. E de repente, uma família simples que começou vendendo tecidos e arroz no interior de Minas, comandava um banco. A expansão foi muito rápida. Primeiro em Minas, depois Rio de Janeiro, São Paulo e Santos. E aí foi nesse momento que surgiu o grande protagonista, quem expandiu esse império, Walter Moreira Salles, filho de João, que ainda jovem assumiu funções do banco, tornou-se sócio naturalmente e mostrou muito talento. Mas ele não se limitava às finanças. Ele foi nomeado embaixador do Brasil em Washington, mais tarde ministro da Fazenda nos anos 60, responsável por uma renegociação gigantesca da dívida externa. Era um homem que transitava com a mesma desenvoltura entre negócios, política e diplomacia. E sob a sua liderança, o banco se expandiu agressivamente. Em 67, fundou o Banco Agrícola Mercantil e criou a União de Bancos Brasileiros, UBB, e poucos anos depois mudou o nome para Unibanco, que cresceu com aquisições ousadas. Em 72, inclusive, chegou a anunciar uma fusão com o Bradesco, simplesmente. O acordo foi assinado, o nome foi escolhido, União de Bancos Bradesco, e estampado em uma página inteira de um jornal. Mas dias depois o negócio foi desfeito. Mesmo assim, o Unibanco continuou expandindo. Na década de 90, quando o real expôs fragilidades de bancos mal administrados, o Unibanco aproveitou. Em 95, ficou com parte dos ativos do Banco Nacional da família Magalhães Pinto, logo após a intervenção do Bacen, o Banco Central. E o movimento o colocou entre os 3 maiores bancos privados do país. E não foi só. Em 97, ele inovou ao lançar no mercado brasileiro os Units, que é basicamente um pacotão de ações para facilitar negociações. Na Bolsa de Valores, você normalmente tem ações ordinárias, ON com o final 3, que te dão direito a voto na empresa, e são as mesmas ações do controlador. E você tem as preferenciais, final 4, que te dão preferência no pagamento de dividendos, que era uma prática muito comum. As empresas vendiam só ações preferenciais, então os investidores conseguiam ser sócios, mas não tinham nenhuma voz ativa na empresa. Mas tinha gente que ficava com o pé atrás disso aí, pô, não tenho o direito do controlador, não consigo votar, não consigo ter a mínima influência na empresa. Então surgiram as units. Você pega, grupa, por exemplo, cada empresa tem uma regra, mas você coloca ali uma ordinária e 2 preferenciais, por exemplo, e vende isso como um pacote, final 11. É isso que é uma unit. E normalmente
Simplesmente, essas são as ações de maior liquidez. E no início dos anos 2000, o Unibanco era uma potência. Quase 1.000 agências, dezenas de milhares de funcionários, bilhões de dólares em ativos, que disputava diretamente com o Itaú e o Bradesco. E a gente vê que a história começou no começo do século XX. Então foi muito tempo. E o problema é que ninguém quer ficar rico devagar, que nem a família Moreira Salles. Essa é a grande verdade. Todo mundo quer apertar um botão e pronto, ficar rico, mas isso não existe. Ou pelo menos eu nunca vi acontecer. E olha, eu tô um bom tempo nesse mercado. Se você conhece um jeito mágico, vai lá. Mas se quer fazer as coisas do jeito certo, escuta isso aqui. Quer aprender a investir de verdade? Quer ter coragem para investir agora, mesmo quando todo mundo ao seu redor tá com medo? Então entra no site auvp.com.br, clica no botão e faz a sua análise de perfil. É simples, rápido e começa com um questionário. Poucas perguntas, mas muita gente trava até aí com preguiça de responder. Mas se você responder, a gente consegue te ajudar. A UVP vai te ensinar uma estratégia sólida, uma estratégia pensada para você realmente ganhar dinheiro de forma consistente ao longo do tempo. Nada de atalhos, nada de promessas vazias, mas vamos ser realistas, não é mágica. Se você ganha um salário mínimo e acha que vai entrar na UVP e ficar rico do dia pra noite, sinto muito, não vai acontecer. Agora, se você é uma pessoa que ganha mais de 4.500 por mês, aí sim dá para construir patrimônio passo a passo, de forma inteligente. Se você ganha 15 mil, o processo é mais rápido. Se você ganha 50 mil, é mais rápido ainda. Mas, de novo, não é loteria, é estratégia. Não se iluda achando que vai comprar o VP e sair andando de Ferrari. Isso aí é fantasia. O que a gente entrega aqui é construção de riqueza de verdade, é construção de patrimônio sólido. Isso leva tempo, mas funciona. A trajetória da família Moreira Salles é um bom exemplo, mas o problema é que ninguém quer ouvir isso. Ninguém quer ficar rico devagar. Todo mundo tá procurando um milagre, mas esse botão mágico de enriquecimento instantâneo simplesmente não existe. Se você entendeu isso, se você quer fazer do jeito certo, clica aí no link, preenche o questionário. A gente está começando uma turma nova e vamos te ensinar a investir com estratégia no Brasil e no mundo. E enquanto Moreira Salles construíam um Unibanco, em São Paulo tinha outra família que escrevia a sua própria saga. Em 43, Alfredo Egídio de Souza Aranha fundava o Banco Central de Crédito. E 2 décadas depois, após a fusão com o Banco Mineiro da família Itaú, surgiu o nome definitivo, Banco Itaú, e mais tarde o comando passaria ao seu sobrinho, Olavo Setúbal. Nome familiar, né? Esse sobrenome aí parece que é basicamente toda a chefia da Itaúsa, que é a onde que controla o Banco Itaú. Era um engenheiro de formação, político empresário e transformou o Itaú em um banco de processos, eficiência e aquisições estratégicas. Ao longo de décadas, ele comprou o Banerj, o Banco Francês Brasileiro, o BBA e consolidou-se como um símbolo de organização e modernidade. Então a gente tinha 2 lados nessa história. O Unibanco, dos economistas, flexível, voltado para clientes. E de outro lado, Itaú, engenheiros, disciplinado, rígido, processual, estilos extremamente diferentes, mas complementares. E foi essa complementaridade que pavimentou o caminho para a maior fusão da história do sistema financeiro brasileiro. Na madrugada de 3 para 4 de novembro de 2008, enquanto o mundo acompanhava ansiosamente a eleição de Barack Obama nos Estados Unidos, o Brasil amanhecia com outra notícia histórica: Itaú e Unibanco se fundiam. 575 bilhões de reais em ativos, 14 milhões e meio de correntistas e mais de 4.000 agências. Um colosso erguido no meio da maior crise global desde 29. A operação foi equilibrada. Roberto Setúbal do Itaú assumiu a presidência executiva. Pedro Moreira Salles, do Unibanco, ficou como chairman, presidente do conselho. E essa relação entre os dois foi marcada por muita amizade e confiança, algo raríssimo em fusões desse porte. O mercado aprovou, os clientes não sentiram traumas e consolidou-se a marca Itaú Unibanco, que se projetou para o mundo. Hoje, está entre os 20 maiores do planeta em valor de mercado, presente em quase 20 países, como Chile, Colômbia, Argentina, Paraguai, Estados Unidos. Mas se a fusão coroou a trajetória das famílias Setúbal e Moreira Salles, ela foi só parte da história. Porque lá nos bastidores tinha uma aposta muito mais ousada, que faria dos Moreira Salles não apenas banqueiros, mas a família mais rica do Brasil. E tinha outro nome, Nióbio. Nos anos 60, enquanto atuava como embaixador lá em Washington, Walter Moreira Salles soube de uma mina em Araxá. Na época, o nióbio não tinha grande valor comercial, não era ouro, nem diamante, malemão era prata, mas tinha muito potencial para revolucionar a indústria. Walter apostou. Ele comprou o controle da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, a CBMM, e começou a investir pesado. Décadas depois, essa decisão ia ser um dos maiores acertos empresariais da história do Brasil. Hoje, a CBMM controla simplesmente 85% do mercado de nióbio. Do Brasil? Não.
do mundo. E esse metal é usado em carros, turbinas de avião, satélites, plataformas de petróleo. E agora, a gente está falando muito de BYD, de carro elétrico. Então, ele é usado em baterias de nióbio e lítio, que são capazes de recarregar em minutos. Só em 2023, essa empresa teve 4 bilhões de dólares de receita? Não, lucro. Alguns especialistas chegaram a brincar que os Moreira Salles criaram basicamente uma OPEP do petróleo, que é uma commodity que eles controlam quase o mercado global inteiro. E em 2011, venderam participações minoritárias para uns japoneses, coreanos, chineses, mas mantiveram o controle. Ou seja, o capital e a tecnologia estrangeira entram, mas o comando continua na família. Felizmente, uma família brasileira, inclusive, porque o Brasil tem a maior parte das reservas de nióbio, que é um metal muito estratégico. E esse império extremamente discreto, que você provavelmente nunca ouviu falar, sustenta a fortuna invisível dos Moreira Salles e amplia muito mais o seu poder, além do sistema financeiro. Enquanto o nióbio garante riqueza em silêncio, o Itaú é simplesmente o banco mais lucrativo do Hemisfério Sul. É isso, poder, registrando um lucro no ano passado de 40 bilhões de reais. E boa parte desse resultado veio do crédito de consumo, em especial rotativo do cartão de crédito. E você já deve conhecer muito bem essa situação. Não conseguiu pagar a fatura, deixou para o mês seguinte, ou até mesmo atrasou um dia. Pois é, juros de rotativo, juros de mora, multa, aquela cacetada de cobrança. Parece um alívio rápido, mas na prática é uma grande armadilha. Os juros podem chegar simplesmente 500% ao ano. E atualmente, mais de 70 milhões de brasileiros estão endividados. Ao contrário de outras famílias empresariais, eles nunca buscaram holofotes. E a sua face pública é o Instituto Moreira Salles, fundado em 90, com unidades em São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Poços de Caldas. Ele se tornou uma referência cultural. Teve exposições de Henri Cartier-Bresson, Sebastião Salgado, acervos de Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto, cinema, literatura, música, tudo extremamente sofisticado, refinado e, ao mesmo tempo, um escudo social que suaviza as críticas a esse império. Ele ganha dinheiro com juros, mas tem um instituto. Você tem um lado de filantropia, metade droga, metade salada, dá pra gente falar dessa forma. Os próprios herdeiros, inclusive, reforçam essa imagem. O Walter Salles Filho é um cineasta. O cara ganhou o Oscar recentemente, inclusive, em 2024, com Ainda Estou Aqui. João Moreira Salles, documentarista, dirigiu Entre Atos e Notícias de uma Guerra Particular. E no fim das contas, eles são a prova de que o verdadeiro poder não precisa aparecer, ele não grita, o poder sussurra, ele age em silêncio. Controlam bancos, mineradoras, centros culturais, influenciam governos, mercados e até mesmo a própria memória cultural do Brasil, mas quase sempre longe dos holofotes. E assim, encerramos mais um episódio de Gentes da Bolsa, o programa da UVP Capital, onde você descobre as histórias e os bastidores dos nomes mais poderosos do mercado financeiro. Até a próxima semana e bons investimentos!